Número legal declara aberta a 25ª sessão ordinária da segunda Câmara. A ata a ser submetida aos senhores conselheiros é a ata da 24ª sessão. Se não houver objeção, vou dar por aprovada. Está aprovada. Consulto inicialmente Dr. Tiago Pereira Lima. Pinheiro Lima. Desculpa. Eu achei que tinham mudado seu nome. Pinheiro. Consulto sobre eventual interesse processual em alguns dos nossos itens da pauta de hoje. Não, Excelência. Ok. Temos sustentação oral requerida? Item 61. Item 61. 71. 71. Valdenir. Conselheiro Valdenir. E que mais? Só esse? Só esse. Tá bom. Ok. Iniciamos a nossa ordem do dia. Relatos itens estadual ao meu cargo. Item 1, trata-se de contrato da Secretaria da Segurança, Polícia Militar, contratação com a empresa Fundirossi, tendo por objeto a aquisição de algemas de aço inoxidável. Disponibilizei o relatório. Dos exames, verifique-se que, apesar das justificativas apresentadas pela origem, as mesmas não lograram êxito em afastar as falhas apontadas em relação à restritividade que reclama a apresentação de amostras 5 dias antes da abertura, em afronta à nossa súmula 19. Apesar das explicações técnicas dadas pela origem acerca da utilização das algemas, também não justifica a desvinculação ao instrumento convocatório, que, embora tenha exigido o dispositivo com algema de 2 corrediças, aceitou da única fabricante do produto com 4, mecanismo diverso do exigido no edital. Portanto, a empresa vencedora deveria ter sido desclassificada, como foram 4 empresas por desatenderem às especificações técnicas. Diante do exposto, meu voto é pela irregularidade da contratação com as aplicações das normas da 709. Em discussão, votação aprovado. 2-6, relato em conjunto. Tratam-se de contratos e termos aditivos da Prodesp, da Fundação ABC, Secretaria dos Negócios da Fazenda, Fundação Casa. Os presentes autos tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa. Meu voto é pela regularidade das presentes prestações de contas, com as recomendações propostas nos autos. Em discussão, votação aprovada. Item 7-17, palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, senhor procurador, senhor secretário-geral, relato em conjunto os itens 7 a 11. O item 7 cuida de contrato celebrado com inexigibilidade de licitação pela Secretaria da Fazenda com o Banco do Brasil para serviço de arrecadação de tributos estaduais e também primeiro termo de aditamento para alterar o valor unitário por recebimento da GNRE. O item 8 e 9 tratam de contratos, ambos precedidos de concorrência, celebrados pelo DR e a SOB, Construção, Pavimentação Limitada, TCL, Tecnologia e Construções Limitada, respectivamente, para execução de obras e serviços de pavimentação. O item 10 versa sobre contrato decorrente de pregão eletrônico celebrado pela Fundação Casa e a MIL, Assistência Médica Internacional S.A., para a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar a seus servidores. E o item 11 versa sobre contrato precedido de concorrência celebrado pela CETEPS Paula Souza e a SLT, Engenharia e Construções Limitada, para execução de obras de implantação da Escola Técnica de Itapira. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria.
Discussão. Em votação, aprovado. Relato também em conjunto os itens 12 a 15. Os referidos itens tratam da comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 12 e 13, repassados pela Secretaria da Educação, respectivamente a comunidade Coupim São Francisco de Guaianazes, para a alfabetização de jovens e adultos, e a Prefeitura de Promissão, para transporte de alunos. O item 14, pelo Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Associação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial, para aquisição de equipamentos e material de natureza permanente. E o item 15, pela CDHU, a Prefeitura de Itapecerica da Serra, para concessão de auxílio moradia a famílias de baixa renda. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas em relação aos itens 12 e 15. Em discussão, votação aprovado. O item 16 trata de recurso ordinário interposto pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, campus de Bauru, em face de sentença que determinou a remessa de cópia de peças dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a ausência de providências adotadas pelos responsáveis diante do julgamento irregular da admissão de técnico de laboratório daquela faculdade. Conforme relatório disponibilizado a Vossas Excelências, a instrução mostra-se dividida, a TJ pelo desprovimento e a PFE e SDG pelo provimento do apelo. Em face da sustentação oral promovida pelo Ministério Público de Contas, a matéria foi retirada de pauta da sessão de 18 de março passado. Em preliminar, recurso tempestivo. Voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a recorrente demonstrou que foi instaurada a sindicância para apuração dos fatos, conforme determinado por esta Corte, justificando o atraso da adoção de tal providência pelo fato de a comissão de sindicância integrada por professores ter sido constituída somente em 24 de fevereiro de 2011, após o encerramento do período de férias. A questão central dos autos diz respeito ao tempo decorrido entre a decisão definitiva desta Corte e a medida assinalada. Muito embora, conforme destacado pelo Ministério Público de Contas, o acordo com determinação da adoção de providências tenha sido publicado no dia 26 de junho de 2010, houve interposição de embargos de declaração, tendo a decisão transitado em julgado somente em 4 de outubro de 2010. O ofício ao magnífico reitor foi encaminhado em 9 de novembro e recebido em 19 de novembro de 2010. Entendo, pois, aceitável a justificativa apresentada e voto pelo provimento do recurso com o cancelamento da determinação contida na decisão recorrida. Em discussão, votação aprovado. O item 17 versa sobre recurso ordinário interposto pela Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, em face de decisão que julgou irregulares as admissões de 14 assistentes, um coordenador de audiovisual e um especialista em laboratório. A instrução mostra-se dividida, opinando a TJ e PFE pelo desprovimento e SDG pelo provimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as funções relacionadas nestes autos foram criadas em 1999 e 2005 por atos emanados da própria universidade na vigência do atual texto constitucional, tendo as admissões impugnadas ocorrido em 2006, após a publicação da deliberação TC
32.275.026.1 desta Corte. Voto, portanto, pelo desprovimento do recurso, mantida a decisão impugnada. Em discussão. Votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Valdemir Polizetti. Senhor presidente. Itens 18 a 24. Certo. Senhor conselheiro Dr. Sidney, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procurador do PFE, senhor SDG. Itens 18 e 19 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 18 trata de convênio celebrado pela Secretaria de Saúde com a Santa Casa de Itu para promover o desenvolvimento das ações de serviços e assistência à saúde. O 19, termos aditivos ao contrato entre Sabesp e Consórcio LM para a prestação de serviços de gerenciamento, fiscalização de obras e apoio administrativo para a conclusão das obras complementares e encerramento da segunda etapa do projeto de despoluição do Rio Tietê. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados à nossa rede interna e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos de exame, sem prejuízo de recomendação no caso do item 18. Em discussão, votação aprovada. Item 20. É isso mesmo. Convênio celebrado entre a CDHU e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva e TESP, que teve por objeto a concessão de 90 cartas de crédito para o atendimento a 90 ocupantes de área de propriedade do Estado, objeto de reintegração de posse, denominada Fazenda Santa Maria. A TJ e chefia pela irregularidade, PFE pela regularidade. Os questionamentos levantados pela fiscalização foram esclarecidos de forma satisfatória pela CDHU. Restou evidenciado que o programa Carta de Crédito tem adequação aos instrumentos de planejamento do Estado, bem como é condizente com as finalidades da CDHU previstas em seu estatuto. Cabe destacar a existência de lei autorizadora para a celebração do convênio, plano de trabalho aprovado, respeito às condições legais de publicidade e ciência à Assembleia Legislativa. Assim, acolho a manifestação da PFE e voto pela regularidade do convênio. Em discussão, votação aprovada. Item 21 e 22, solicita a tirada de pauta com reinclusão automática. Ok. Itens 23 e 24 em conjunto. Item 23, prestação de contas decorrentes de contrato de gestão de exercício 2010, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Instituto de Pesquisa de Diagnóstico por Imagem, tendo a finalidade de implantação e operacionalização do serviço de apoio e diagnóstico da área de imagem. O item 24, prestação de contas decorrente de contrato de gestão, referente ao período de agosto de 2009 a dezembro de 2009, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no ambulatório médico de especialidades de Presidente Prudente, a AME. A TJ, a chefia e PFE pela regularidade. Ante o exposto, acompanho a manifestação dos órgãos da Casa e voto pela regularidade da prestação de contas em análise e quito os responsáveis. Outro sim propõe recomendações à Secretaria da Saúde de São Paulo. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn de Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos ao nosso sessão municipal. Relato item 25 e 26, trata-se de contrato de Presidente Venceslau e a empresa Companhia Brasileira de Soluções, representação formulada por Mixcred. A municipalidade não obteve êxito em justificar a regularidade, comprometida a competitividade, de modo que, ao desclassificar 6 interessadas, que não apresentaram planilha, exigência que não estava prevista no ato convocatório. Não restou sanada a ausência de comprovação de pesquisa de preço. Meu voto é pela irregularidade da contratação, procedência da representação e cópias dos autos à Prefeitura e Câmara local. Em discussão, votação aprovada. 27, Prefeitura de Piracicaba, empresa ATT Ambiental Tecnologia. Em exame agora os termos aditivos.
A origem não consegue demonstrar a regularidade do terceiro e quarto termo. Foram observadas divergências nos acréscimos de quantitativos físico e financeiro. Acompanho os órgãos da Casa e MPC e voto pela regularidade do primeiro e segundo termo e pela irregularidade do terceiro e quarto, remetendo-se cópias da Prefeitura para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovada. O item 28, há um pedido, é um voto que relatei sobre a Prefeitura de Brejo Alegre, contratado por inexigibilidade de licitação, para a banda para a comemoração do aniversário da cidade. Já havia pedido vista o conselheiro, aliás, o conselheiro Robson, depois o voto do conselheiro Valdeci, e agora é o pedido de vista do conselheiro, eu disse Valdeci, não, é Valdenir. Pedido do conselheiro Beraldo, que tem a palavra, Vossa Excelência. Pedi vista dos autos para analisar melhor as particularidades que envolvem a contratação direta em exame, considerando os elementos trazidos à discussão do eminente relator, conselheiro Antônio Roque Cittadini, e pelo eminente revisor, auditor substituto, conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. O tema não é novo no âmbito desse tribunal e trata da contratação de artista por inexigibilidade de licitação para apresentação em festividade promovida pela administração, no caso, as comemorações de aniversário da cidade de Brejo Alegre. Inicialmente, a exemplo do quando concluído pelo Ministério Público de Contas, entendo presentes os requisitos exigidos no inciso 3 do artigo 25 da Lei 8666 para a contratação em apreço, já que, por um lado, o nome fantasia da empresa com que foi firmado o contrato é o da própria Banda Fonte Luminosa, sendo que o proprietário da empresa é um dos músicos do referido grupo. Por outro lado, mediante pesquisa na internet, pode-se inferir que a contratada demonstra possuir experiência e estrutura compatíveis com o evento do porte da festa do aniversário de Brejo Alegre, sendo importante destacar que o município possui aproximadamente 3.000 habitantes e fica a 525 quilômetros da capital, pertencendo à região administrativa de Araçatuba. Este contexto deve ser considerado na análise da controvertida e mais que subjetiva questão da consagração do artista pela crítica especializada ou pela opinião pública. E, neste sentido, que me parecer, não é da banda não que tocou aí, né? Que restou adequadamente preenchido o referido pressuposto, a banda. A justificativa sobre o preço contratado e a escolha do fornecedor também pode ser acolhidas, pois a pesquisa prévia efetuada pela administração evidenciou a preocupação de se escolher um artista que apresentasse o melhor binômio, qualidade e economicidade. Com relação ao último aspecto suscitado nos autos e o único condenado pelo Ministério Público de Contas, o descumprimento dos artigos 62 e 63 da Lei 4.320, pude verificar que foi obedecida a sequência: empenho, liquidação e pagamento. Uma vez que o empenho se deu em 19 de dezembro de 2012, a liquidação em 30 de dezembro de 2012, a data do espetáculo, e o pagamento em 31 de 12 de 2012, mediante cheque. Nesta conformidade, por entender que foram atendidos os requisitos constantes no artigo 25 e 26 da Lei de Licitações, acompanho o ilustre revisor, votando pela regularidade da inexigibilidade da licitação e do contrato. Ok. Portanto, majoritária a posição do revisor, vencido o relator original, com voto vencido, designa o relator o conselheiro Valdenir.
E passamos ao novo item. Item 29 e 30 tratam-se de convênios e contratos celebrados pela Prefeitura de Barueri e a Prefeitura de Campinas. Tiveram manifestação favorável, meu voto é pela regularidade das contratações aqui examinadas. Em discussão, votação aprovada. 31, contas de Tabatinga, exercício 2012, fiscalizado pela UR de Bauru. O município apresentou uma aplicação de 97,99 na questão do Fundeb. Não restou comprovada a aplicação da parcela diferida 2,07 no primeiro semestre. Muito embora alguns julgados na casa tenham relevado essa questão, certo é que no caso aqui temos uma parcela diferida de 2,07. Não foi aplicada no primeiro trimestre do exercício. Quanto a esse fato, me pronunciano pela sua relevação, desde que a parcela diferida seja residual, ou fruto de glosas realizada pela fiscalização. Eventual resíduo poderá ser aplicado no exercício seguinte, logo após o transjulgado. Meu voto segue no sentido do Ministério Público de Contas, pela emissão do parecer desfavorável. Providências outras correlatas ao parecer, prévia a ser emitida enquanto se consignada na íntegra do voto. Em discussão, conselheiro Valdeneiro. Excelência, é só para fazer a reflexão, um fato aqui, né? Eu pude ver que houve uma troca de prefeitos entre 2012 e 2013, neste caso. Então, para uma reflexão, quem é que descumpriu o parágrafo 2º do artigo 21? O prefeito que saiu e deixou de contrapartida em caixa? Ou foi o prefeito que entrou e não utilizou esse recurso? Não é? Porque a gente sabe que os recursos do Fundeb ele é fatiado. O município recebe cerca de 3, 4 parcelas mensais. E às vezes ele recebe em dezembro, já pagou todas as contas, já não tem mais nenhuma dívida mais, já pagou todo. O pessoal não tem onde ele gastar mais o dinheiro, então ele deixa em caixa. E isso é até uma atitude de boa fé, porque ele poderia inventar umas despesas aí, né, incabíveis, ou até coisa pior, como a gente vê por aí. E ele deixou o dinheiro em caixa. O novo prefeito que entrou, que não utilizou esse recurso. Então é só para reflexão. Quem é que não atendeu o parágrafo 2º do artigo 21? O prefeito que saiu e deixou o dinheiro em caixa? Ou o prefeito que entrou e não utilizou? Só para reflexão. Ok. Na verdade, essa questão, para nós, está respondida que nós examinamos a conta da prefeitura do ano. Quer dizer, se nós fôssemos tentar individualizar todas as eventuais responsabilidades de gestores, nós acabaríamos não conseguindo apreciar conta nenhuma. Ou, quer dizer, o modelo nosso é de parecer sobre as contas anuais, sobre o exercício. E no exercício aquilo ocorreu. Agora, as consequências disso aí, cada um vai se debater na sua esfera, na esfera da justiça comum, na esfera política. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 32, contas de Caiuá, 2012, parecer desfavorável. O resultado financeiro, infringência do artigo 42, falta de quitação da totalidade de precatório e recolhimento de encargos sociais junto ao Instituto de Previdência Local. Íntegra do voto contém as demais recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 33, contas de Juquitiba, 2012. Os órgãos da Casa e Ministério Público propõem parecer desfavorável. Falta de aplicação no ensino, aplicação de recursos do Fundeb é menor, precatórios também comprometidos, descumprimento do artigo 42. Eu acho que só faltou não aplicar na saúde isso daqui. Tem mais, encargos também, recolhimento de fundo de garantia, despesas com publicidade e a vedação do décimo de despesa do orçamento. Também acrescido a tudo isso, meu voto é pelo parecer desfavorável do município. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 34, retiro de pauta, é Pirapozinho. Retorna ao gabinete. 35, recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência dos Funcionários de Paulínia.
Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido no mérito, a ausência do certificado de regularidade previdenciária emitido pelo Ministério da Previdência Social é falha suficiente para macular toda a conta. Some-se ainda alto déficit atuarial apresentado na ordem de 318 milhões. Voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovado. Item 36, ex-presidente da Câmara de Lourdes. Foi aplicado multa. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido no mérito, trata-se de contratação de advogado, que, muito embora não tenha sido realizada por processo seletivo, foi amparada em lei municipal e teve a duração de aproximadamente 5 meses. Note-se que a identidade realizou o competente concurso, visando o preenchimento do cargo permanente. Considerando as circunstâncias que envolveram, no caso concreto, meu voto dá provimento para considerar regular a contratação, procedendo o registro e cancelando a multa. Em discussão, votação aprovada. Item 37 e seguintes, a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 37 e 38. O item 37 versa sobre o contrato precedido de concorrência do tipo técnico e preço celebrado pela Prefeitura de Ourinhos e Expoente Soluções Comerciais e Educacionais Limitada para aquisição de sistema de ensino. O item 38 trata de termo aditivo e contrato celebrado pela organizadora municipal SA Urban para prestação de serviços de segurança, já julgado regular por esta Câmara. O aditivo acresce quantitativos e valor equivalente a 16,65 do preço contratado. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas com relação ao item 37. Em discussão, votação aprovada. O item 39 trata de pregão presencial, tendo por objeto o registro de preços de coleção de livros do projeto Planeta Leitura, Ziraldo e seus amigos. Cuida ainda da respectiva ata de registro de preços e 6 notas de empenho e de termo de aditamento da ata, firmados pela Prefeitura de Taboão da Serra e Expansão Empreendimentos Editoriais. Acompanha a instrução desfavorável o termo de aditamento de 30 de junho de 2011, que prorrogou a vigência da ata, é posterior ao decidido no TCA 8073-0269, revelando-se, portanto, irregular. Além do mais, antes disso, a partir da nota de empenho número 974, de 7 de janeiro de 2011, foram superados os quantitativos previstos na ata, fazendo com que o valor das aquisições inicialmente fixados em R$ 8.045.004 alcançasse, ao final, a importância de R$ 16.021.636, ou seja, 99,15% acima daquele valor. Consoante precedentes desta Corte e entendimento doutrinário, atingindo o limite de aquisições prevista no edital, não cabe mais fundamentar a aquisição no registro de preço, eis que este já se exauriu. Voto, portanto, pela regularidade do pregão, da ata de registro de preços e das notas de empenho 06729 de 2010, 07621 2010, 09118 2010 e pela irregularidade do termo aditivo da ata de registro de preço das notas de empenho números 974/2011, 855/2011 e 2791 de 2012, com aplicação de multa ao responsável de 500 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 40 e 41. Em exame, contrato precedido de tomada de preço, termo aditivo e termo de rescisão contratual, celebrados pela Câmara Municipal de Jacareí e a MLA Construtora Limitada, para a construção de anexo com vista à ampliação das instalações da Câmara.
Também em análise, representação, informando possíveis irregularidades nas obras em questão, com base em relatório elaborado pelo IPT. A instrução é desfavorável. A comprovação da qualificação técnica, cuja redação imprecisa, além de englobar em um único item as comprovações de qualificação operacional e profissional, limitou a apresentação de atestados e extrapolou a literalidade do artigo 32 e parágrafo 1º da Lei Federal 8666 de 93. Acabou por infringir as súmulas 23 e 24 deste tribunal, além da jurisprudência dominante. Com relação à representação, efetivamente restaram configuradas irregularidades relativas à execução da obra que ocasionaram, inclusive, a rescisão unilateral do ajuste. Diante disso, voto pela regularidade da licitação, do contrato e por aplicação do princípio da acessoriedade do termo aditivo, pela procedência da representação e pelo conhecimento do termo de rescisão unilateral. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, também, senhor presidente, os itens 42 e 43 e 45. O item 42 trata de termos de apostilamento, aditamento e prorrogação ao contrato, celebrado pela Prefeitura de Jundiaí com a transportadora 14 de dezembro limitada. O item 43 versa sobre termos aditivos a contrato, celebrado entre a Prefeitura de Andradina e a Associação Municipal de Apoio às Pessoas com Diabetes de Andradina, para desenvolvimento de atividades na área da saúde. O item 45 diz respeito a termos aditivos a contrato celebrado pela Prefeitura de Hortolândia e a Labor Service, Serviços Especializados Limitada, para serviços de limpeza predial. Os 3 contratos foram julgados irregulares por esta Corte, tendo as respectivas decisões transitado em julgado. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável e, por aplicação do princípio da acessoriedade, voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame e pelo conhecimento do termo de conclusão e recebimento de serviço do item 45. No item 45. Em discussão, votação aprovado. Vossa Excelência pulou 44, né? Agora volta. Agora, relato 44. Em exame, contrato precedido de concorrência, celebrado pela Prefeitura de Araçoiaba da Serra e Elenco Construções Limitada, para serviços de pavimentação asfáltica. A exigência de prova de regularidade fiscal junto ao município em que se realiza a licitação, além de não se harmonizar com o disposto da Lei de Licitações e com a jurisprudência da Casa, foi a única causa da inabilitação das 4 das 6 licitantes. Tampouco ficou comprovado a compatibilidade do preço contratado com o praticado no mercado. Acompanha, assim, a instrução desfavorável e voto pela irregularidade da matéria, com aplicação ao responsável de multa de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 46, versa sobre contrato precedido de pregão presencial, celebrado pela Prefeitura de Pindamonhangaba e a Opto Equipamentos e Suprimentos de Informática Limitada, para serviço de operação e manutenção do sistema de arrecadação de pedágio. A exigência de que a contratada deveria disponibilizar veículo alugado e combustível para apoio administrativo e operacional dos pedágios municipais não encontra respaldo legal, não tendo sido justificada pelas partes, mesmo após notificadas para tanto. Diante da ausência de competitividade ante o comparecimento de apenas uma proponente, acompanho a unidade jurídica e a chefia da TJ e voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 47, versa sobre contrato celebrado com dispensa de licitação, fundada no artigo 24, inciso 13, da Lei de Licitações, pela Prefeitura de Osasco,
com o Centro de Educação de Estudos e Pesquisas, CEP, para a gestão dos programas de transferência de renda, sustentação didático-pedagógica para monitoramento e avaliação da política pública de qualificação social e profissional desenvolvida no município. Acompanha a instrução desfavorável no sentido de que não restou demonstrada a relação do objeto do contrato com as atividades ligadas às áreas de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, reproduzindo a dispensa de licitação em propriedade já apontada em precedente desta Corte. Voto assim pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 400 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 48 trata da comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Batatais a entidades do terceiro setor. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria com a recomendação assinalada. Em discussão, votação aprovada. Item 49. Em exame as contas da Câmara Municipal de Igarapava, relativas ao exercício de 2011. A instrução unânime desfavorável. Meu voto caminha no mesmo sentido. O limite de despesa total fixado pelo artigo 29A da Constituição Federal foi superado, 707, e foram constatadas despesas excessivas realizadas pelo regime de adiantamento e sem comprovação de sua finalidade pública, falha que reiteradamente vem sendo apontada por esta Corte. Voto, portanto, pela irregularidade das contas em questão, com a aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 50 trata das contas da Câmara Municipal de Caraguatatuba, relativas ao exercício 2012. Meu voto acompanha a instrução desfavorável, porque também aqui o limite de despesa total fixado pelo artigo 29A da Constituição Federal foi superado, 6,02%. Voto assim pela irregularidade das contas em questão, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs e determinação de abertura de autos próprios para análise dos contratos relacionados no item execução contratual, que indica terem sido descumpridas normas da Lei de Licitações e com mau uso de recursos públicos. Em discussão, votação aprovada. Item 51 versa sobre contas da Prefeitura de Oswaldo Cruz. Não obstante a instrução desfavorável, o meu voto caminha no sentido oposto. O município de Oswaldo Cruz aplicou 27,49 na educação, 24,05 na saúde, realizou investimentos no total de 14,9% e obteve resultados orçamentário e financeiro superavitário. No que tange ao Fundeb, a fiscalização observou que, muito embora empenhada a totalidade dos recursos recebidos após glosas efetuadas, o percentual caiu para 99,21. Incumbirá, pois, à Prefeitura, em consonância com as decisões precedentes desta Câmara, destinar a importância correspondente à diferença observada, 49.431,94, ao setor educacional no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado do presente parecer, com provisão em conta bancária vinculada nos termos do comunicado SDG 07/2009. Com relação ao IDEB, foi constatada regressão no índice relativo à quarta e quinta série, o que requer a adoção de medidas que tragam melhorias na qualidade do ensino, o que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções em loco. Quanto à compensação de contribuições previdenciárias, entendo que não se mostra por si só suficiente para a emissão de juízo desfavorável, valendo ressaltar que o contrato celebrado para tanto com a Sestrem Consultoria
Empresarial Limitada já está sendo analisada em autos próprios por esta Corte. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Oswaldo Cruz, com as ressalvas e advertências lançadas no corpo do voto e determinação de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em discussão. Votação aprovada. Item 52, em exame as contas da Prefeitura de Maracaí. Não obstante os bons resultados alcançados, constatou a fiscalização que a Prefeitura realizou compensações de encargos sociais devidos ao INSS no valor de R$ 537.136,45. De forma diferente das contas anteriormente relatadas, neste caso, o órgão competente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, declarou a irregularidade de compensações efetuadas, abrangendo as efetuadas no exercício em exame, e aplicou ainda multa acrescida de juros no valor de R$ 1.321.544,77. Diante disso, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Maracai, com as advertências lançadas no corpo do voto. Em discussão, votação, ou a palavra do conselheiro Valdemir. Eu não entendi direito. Não era caso de autos apartados? Olha, nesse caso, eu entendo, já que, diferente de outros casos, a Receita Federal já fiscalizou, já reconheceu que o crédito foi ilegal e, além disso, aplicou uma multa, não é? Então, teve aqui um julgamento já da Receita Federal, aliás, uma fiscalização da Receita Federal. Portanto, eu entendo que, neste caso, é diferente dos outros, que houve o crédito, não é, a compensação, sem análise, e ainda está sob júdice, né? Em alguns casos analisados aqui. Então, mas houve um prejuízo efetivo para o erário aí, não é? Vossa Excelência está falando do apartado para acompanhar a... Não, para apurar essa despesa. Sim, apurar a despesa e apurar como será liquidada essa despesa. Quem que vai pagar, a verdade é essa, né? É essa a proposta. O parecer desfavorável... O parecer desfavorável com este autos próprios para a avaliação do prejuízo e a eventual forma de liquidação dele. Não é isso? Perfeito. Nós podemos aceitar esta proposta que será incorporada aqui no nosso parecer, no nosso voto. Ok. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora é... O item 53. 53, Colômbia. Vossa Excelência tem a palavra. O item 53 versa sobre as contas da Prefeitura de Colômbia. A instrução aqui desfavorável, em razão de ter a Prefeitura encerrado o exercício com insuficiência financeira, em descompasso com o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendo, entretanto, que a situação, no caso, é passível de relevamento excepcionalmente pelos seguintes motivos. O valor envolvido é de R$ 51.192,58. O valor envolvido não se mostra suficientemente grave para isoladamente comprometer toda a gestão em exame ou ocasionar desequilíbrio na gestão futura, até porque representa apenas 0,19% do total da receita corrente líquida do município no exercício. A Prefeitura investiu 11,21% da receita corrente líquida, foram aplicados no ensino 27,48% da receita oriunda dos impostos,
66,62% na remuneração de profissionais do magistério e utilizando 100% do Fundeb recebido em 31 de 12 de 2012. O percentual aplicado na saúde atingiu 28,35%. A Prefeitura quitou R$ 157.800 referente a precatórios, cerca de 35 mil acima do valor devido. Os resultados alcançados do IDEB 2011 superaram as metas e relembro que esta Câmara, no julgamento TC 1956.026.8, em situação idêntica, também relevou tal impropriedade, assim como também fizeram decisões do Tribunal Pleno proferidas no TC 16.85.026.8 e no TC 18.57.026.8. Voto assim pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Colômbia, com as advertências lançadas no corpo do referido voto. Em discussão, eu vou acompanhar o senhor relator, mas o meu gabinete, não, ao avaliar isso aqui, a diferença é mínima, ínfima, e quase que difícil de se precisar. Menos de um dia de arrecadação. É quase difícil de se estabelecer com clareza. Então, eu tendo em vista que não há nem segurança se foi esse valor. Eu quero dizer que não há segurança numérica se esse valor foi atingido. Eu acompanho Vossa Excelência. Em discussão, encerrar a discussão, em votação, aprovado. Item 54. O item 54 versa sobre agravo interposto por Gregório Rodrigues Pontes Maglio, prefeito de Pirapora do Bom Jesus, em face à decisão que lhe aplicou multa de 160 UFESPs, em razão de reiterado descumprimento dos prazos das instruções 02/2008 e da inadequada remessa de informações ao sistema UDESP. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, aprovado, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. A penalidade contestada foi aplicada em razão da reincidência no descumprimento das instruções desse tribunal, sendo por 6 vezes o descumprimento de prazos por parte da Prefeitura foi relevado, com advertência ao responsável de que a reincidência ensejaria a aplicação de multa. Voto, portanto, pelo desprovimento do agravo. Em discussão, votação aprovada. O item 55 trata de recurso ordinário formulado por Nélio Garcia da Costa, ex-prefeito de Sertãozinho, diante da sentença que lhe aplicou multa de 200 UFESPs e a par de julgar irregular a comprovação da prestação de contas por parte da Associação e Pais e Mestres da Escola Professor Joaninha Gilberti. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhece. No mérito, ainda que as razões apresentadas não tenham afastado os fundamentos da decisão recorrida, entendo que a multa aplicada ao recorrente pode, no caso, ser suprimida, com vista a adequar-se o presente acaso às decisões preferidas nos autos TC 780, 783, 784, 790 e 793/2010, todos referentes a recursos transferidos pela Prefeitura de Sertãozinho a APMs no exercício de 2009, dos quais expressamente foi ressalvado que a multa seria aplicada no caso de reincidência. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, para o fim exclusivo de cancelar a multa imposta ao chefe do Executivo Municipal, mantendo no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Item 56 e seguinte, a palavra ao doutor Valdenir, conselheiro Valdenir Antônio
Licitação promovida pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista para aquisição de pedras, 2 atas de registro de preços e representação formulada pela empresa Elisângela de Fátima Aranha, EPP, a respeito de possíveis irregularidades na licitação em análise. SDG pela improcedência da representação. Em relação ao pregão e às decorrentes atas de registro de preços, não há quaisquer irregularidades capazes de inquinar os atos praticados. As exigências para a qualificação técnica operacional e para a comprovação de regularidade fiscal estão em conformidade com a Lei de Licitações. O edital contou com ampla publicidade, culminando com a escolha da proposta mais vantajosa. Todos os valores registrados são inferiores aos orçados. No que se diz respeito à representação, entendo que a empresa representante tem interpretado de forma equivocada a preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte. Diante do exposto, voto pela improcedência da representação e pela regularidade da licitação das respectivas atas de registro de preços e pela legalidade das despesas decorrentes. Em discussão, votação aprovada. Item 59. Convênio firmado pela Prefeitura de Altinópolis com o Hospital de Misericórdia de Altinópolis, tendo por finalidade a execução de serviços médicos. A TJ pela regularidade. No caso em exame, se pontuar apenas que não constou do plano de trabalho um detalhamento sobre as despesas que serão realizadas, cabendo por oportuno recomendar à concessora que se atende a essa necessidade, inclusive separando-as por fonte de recurso. Diante do exposto, acompanho as manifestações favoráveis da TJ e voto pela regularidade do convênio com recomendações. Em discussão, votação aprovada. Item 60, licitação na modalidade pregão e contrato firmado entre a Prefeitura de Montemor e Corpo Saneamento de Obras Limitada visando a execução de serviços de limpeza urbana. A assessoria da TJ aprovou os aspectos gerais econômicos e financeiros envolvidos, ao contrário de suas congêneres afetadas ao campo técnico e jurídico e respectiva chefia, as quais manifestaram pela irregularidade da matéria. Restaram óbitos aos que comprometeram os atos praticados. As estipulações relativas à visita técnica restou como falha a designação predeterminada do profissional apto a realizar a tarefa, por ser atributo pertencente ao licitante. Já em relação à comprovação de experiência, peca o edital em deixar de eleger as parcelas de maior relevância e valor significativo. Assim, torna descabida a hipótese de relevamento, até porque constou da instrução que 16 empresas retiraram o edital, mas apenas 3 participaram do certame. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação do contrato anterior, bem como pela ilegalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada. Termo aditivo número 2, item 61. Celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e Petrobras Distribuidora, cujo contrato inicial objetivou o fornecimento de combustíveis. A licitação, o contrato inicial, o primeiro editamento e a primeira apostila foram julgados regulares. Houve divergência entre a assessoria da TJ e sua chefia. Enquanto a primeira rejeitou justificativas, a segunda opinou pela regularidade. A origem cuidou de encartar aos autos documentos que comprovam o cumprimento das exigências de habilitação, sobretudo quanto à regularidade fiscal, como destacado pela chefia da TJ, sinalizando que não houve desrespeito ao inciso 13 do artigo 55 da Lei de Licitação. Mais a mais, não houve notícia de falhas na execução contratual, muito menos a ocorrência de prejuízos ao erário. Ante o exposto, voto pela regularidade do aditamento em exame, bem como pela legalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada. Item 62, solicita a retirada de pauta com inclusão automática. Ok. Item 63 e 64 em conjunto. Em exame, prestação de contas do exercício de 2008, termo de parceria e termos aditivos firmado pela Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo com o Sistema de Assistência Social e Saúde, tendo por finalidade de gerenciamento a prestação de serviços de medicina e suporte técnico na unidade municipal de pronto atendimento ambulatorial. No tocante ao aspecto econômico-financeiro, a TJ entendeu que as informações prestadas foram satisfatórias e, do mesmo modo, entenderam a chefia e a SDG. A despeito dos procedimentos administrativos aparentarem estar de acordo com a lei, a execução da parceria não se mostrou escorreita. O município de São Miguel Arcanjo, no ano de 2012, suspendeu o termo de parceria firmado em decorrência da ausência de prestação de contas e também da abertura de inquérito civil pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que apura irregularidades envolvendo o SAS,
na administração do Hospital Regional de Itapetininga, em razão de emissão de notas frias, desvios, dentre outras inconsistências. Importante consignar que o contrato de gestão firmado entre a Vargem Grande Paulista e o Instituto SAS também foi julgado irregular por esta Igreja Segunda Câmara, motivada por falhas graves, que ensejaram a intervenção municipal nos atos de gestão da entidade parceira. Assim como ocorrido com as parcerias nos municípios de Itapetininga e Vargem Grande Paulista, o caso vivenciado pelo município de São José Arcanjo não se distancia dos problemas constatados nas mencionadas parcerias. Denotam-se nesses autos inúmeros descompassos com relação ao cumprimento das obrigações contidas nas instruções número 2/2008, a exemplo da não indicação no corpo dos documentos originais de despesa do número do termo de parceria e do órgão público a que se refere. Tal rigor se impõe na medida que inúmeras entidades têm se utilizado os mesmos comprovantes fiscais para justificar seus atos nas diversas parcerias firmadas com outros órgãos públicos. Dessa forma, julgo irregulares o termo de parceria, os termos aditivos e as contas prestadas pelo Sistema de Assistência Social e Saúde acerca dos valores a ele transferidos durante o exercício de 2008. Condena ainda a mesma entidade a recolher no prazo da lei o valor do débito que ora se fixa em R$ 882.850, a ser atualizado monetariamente e acrescido os juros de mora cabíveis, ficando a entidade proibida de novos recebimentos. Por conseguinte, o assinamento no disposto do incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709/93 e, por último, propõe severas recomendações à Prefeitura. Em discussão, votação aprovada. Item 65, prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2009 pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, a APM-CCI da Arriguce e outras 45 entidades. Na existência de desvio ou de malversação na utilização dos recursos, voto pela regularidade das contas em exames, com recomendações. Em discussão, votação... Senhor presidente, só para declarar... Impedido, né? Ok. Impedido o conselheiro Sidney Beraldo, em votação aprovado. Item 66, solicito a tirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Item 66, 67 e 68, contas das câmaras municipais de Tarabai e Indiaporã do exercício de 2012. A instrução é unânime pela regularidade. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e tendo em vista que as falhas apresentadas não constituem motivos para a desaprovação das presentes contas, voto pela sua regularidade, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes nos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 69, contas da Prefeitura do município de Itápolis do exercício 2012. Assessoria técnica, chefia e MPC pela emissão de parecer favorável com recomendações. Acolho a manifestação dos órgãos técnicos e voto pelo parecer favorável com as recomendações do corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 70, contas da Prefeitura do município de São Francisco relativas ao exercício 2012. Assessoria técnica, chefia e Ministério Público de Contas pelo parecer favorável. Sobre a compensação unilateral dos valores devidos ao INSS, já foram relevados em 2011. Os apontamentos do órgão de instrução em 2012 se trata de um desdobramento da situação já analisada por esta Corte de Contas. Inclusive, já há um termo apartado cuidando do ajuste da licitação e da isenção contratual. Quanto à excessiva autorização para abertura de créditos suplementares, acompanha a TJ relevando a questão. Por todo exposto, voto por parecer favorável, com recomendações. E for a abertura de autos próprios, nesse caso não, para exame da tomada de preço 2/2009, que é relativo ao INSS, bem como autos apartados para análise de pagamento de horas extras e também do pagamento de acúmulo de vencimentos do vice-prefeito. Em discussão, votação aprovada. O item agora é 71. A pedido de sustentação oral, doutor Júlio César Reis Marques. Solicito que faça. Certo.
aqui. Conselheiro Valdemir. Em exame, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Jeriquara, relativas ao exercício de 2012. As assessorias técnicas divergiram no tocante ao parecer, ao passo que sua chefia manifestou-se pela reprovação das contas. O Ministério Público de Contas, por seu turno, posicionou-se pela emissão de parecer desfavorável. Relatório. Palavra ao doutor Júlio César Reis Marques para o prazo de 15 minutos regimental para a sua defesa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Inicialmente, já destacado aí, houve um parecer às folhas 93 a 96, que deixou de ser considerado pelo Ministério Público a aprovação das contas relativas ao exercício de 2012. Ressalte-se que o presente caso deve ser observado a aplicação imediata dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público pelos seguintes motivos. Há uma suposta menção de infração ao Plano Municipal de Saneamento Básico cometida aí pelo gestor à época, o senhor Alexandre. No entanto, nós defendemos o atendimento aos artigos 11, 17 e 19 da Lei das Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, que sequer também foram apontados pelos auditores os artigos tidos por violados, deixando de observar aí o princípio da legalidade e da segurança jurídica. E, por esse motivo, já havia um servidor também designado como controlador interno para o Plano Municipal de Saneamento Básico. Relativo ao item B.1.1, que fala do resultado da execução orçamentária, é importante advertir que, quando o senhor Alexandre assumiu a gestão, havia um déficit do erário público no valor de R$ 359.845. Com a adoção de boas políticas e a boa administração do exercício de 2011 para 2012, houve um superávit de 2,44%. E de 2012 para 2013 também não fecharam deficitárias. Portanto, entendemos que não há qualquer ofensa aí à responsabilidade fiscal. Relativo ao item B.1.3, dívida de curto prazo, há uma afirmação expressa às folhas 17 dos autos de que o município de Jeriquara possui liquidez para honrá-las. Relativo ao item B.1.5 da fiscalização de receitas, o gestor à época buscou cobrar o ISSQN junto à atividade cartorária e está comprovado nos autos pela juntada do documento número 4 apresentado pela defesa. Relativo ao item B.2.1, análise dos limites e condições da Lei de Responsabilidade Fiscal, está demonstrado às folhas 19 dos autos o entendimento aos limites impostos pela lei. Então, também entendemos que não houve aí qualquer infração à responsabilidade fiscal. Agora, um ponto importante que nós devemos chamar a atenção é relativo ao item B.2.2, que trata da despesa de pessoal. Foi constatado, à época, uma superação dos gastos permitido por lei de 55,61%. Essa superação tem 3 motivos principais que são justificáveis. Primeiro, a queda de fundo de participação do município, decorrente aí das isenções, desonerações do imposto sobre produtos importados, o IPI, concedido no exercício de 2012 pelo governo federal e que importou numa queda do município de aproximadamente R$ 141.646,33. Inclusive, essa queda do fundo de participação foi noticiada pelo CNM no seu sítio eletrônico e teve como notícia, título da notícia, impacto da política nacional de desoneração do IPI e FPM e reflexos no município de Jeriquara. Então, diante disso, houve realmente essa superação de gastos, somado ainda ao atendimento à ordem federal por meio de 2 portarias, a 1599 de 2011 e a 459 de 2012, que imputaram ao município o aumento salarial dos programas do Programa de Saúde da Família e dos agentes comunitários de saúde, trazendo também gravames à administração municipal. E um terceiro item de suma importância
é a ordem federal para pagamento do piso salarial reivindicado pelos servidores do magistério. Então, nós entendemos que aí houve, sim, uma superação, porém, para atendimento de 2 serviços básicos, educação e saúde, impostos pela lei federal. Caso não cumprisse, na verdade, nós temos aí o gestor, com desculpas da expressão, numa verdadeira sinuca de bico. Seria responsabilizado por responsabilidade fiscal ou pelo Ministério Público Federal. Outro importante detalhe que também soma aí a despesa de pessoal, condiz aos cargos anteriormente ocupados tornaram-se vagos em razão de exoneração e licenças concedidas no período, exigindo contratações novas para o bom funcionamento da máquina administrativa municipal. E aí é inevitável o aumento das despesas com pessoal. Entendemos que, por conta dessas consequências, o princípio da razoabilidade aqui também deve ter aplicação imediata e devemos atentar para o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite o prazo de 4 quadrimestres para que o atual gestor possa restabelecer as contas. Inclusive, também foi noticiado no CNM que o PIB de 0,9% em 2012 permite duplicar prazos para a recondução dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para comprovar que o gestor empenhou-se nessa restituição das despesas de pessoal, a Lei Orgânica do município permitia que ele restabelecesse, fizesse uma adequação, reajuste salarial do período de 6 meses à última legislatura. E que o senhor Alexandre renunciou. Repito, ele renunciou esse reajuste salarial para conseguir ter aí a readequação das despesas com o pessoal. E, por fim, consideradas as arrecadações do ICMS e Fundeb, que também contribuíram para a redução dos gastos. Por tais motivos, entendemos que os apontamentos a respeito não devem imperar. A respeito do item B3.1, que trata do ensino, é importante consignar que o senhor Alexandre, gestor à época, deixou na conta da Fundeb a importância de R$ 7.390,55 e R$ 29.091,42 como apoio à creche, conforme foi comprovado nos autos através da ordem bancária número 450.182. A respeito do item B.5.3, algumas considerações relativas às despesas elegíveis para análise. Em relação à entrega de mercadorias e fiscalizações, essas devem ser realizadas pelo setor responsável, ainda que o gestor assine a nota de empenho. A fiscalização quanto ao cumprimento do objeto contratado compete ao setor responsável e não ao gestor propriamente dito. O desconhecimento pelos responsáveis do setor justifica-se pelo fato de que a fiscalização ocorreu em outra administração, não sendo as mesmas pessoas vinculadas aos fatos apurados. Toda a documentação foi disponibilizada, não tendo que se falar em ofensa ao artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda a documentação exigida. As despesas do regime de adiantamento foram realizadas no exercício da função pública. Eventuais irregularidades no procedimento não comprovam danos ao erário, porque não há qualquer prova de que tais valores adiantados tiveram destinação daquela diversa. A respeito da dispensa de licitação relativa à pintura da creche Orfeu Alves Costa e das despesas com cópias, encadernações e plastificações, não existe no processo qualquer prova de superfaturamento ou não entrega dos serviços contratados, enquadrando-se na exceção do artigo 24, incisos 1º e 2º da Lei de Licitações. Ainda sobre esse item, a acusação do grau de parentesco entre sócios de farmácias fornecedores, existe entendimento jurisprudencial, doutrinário, que é pacífico e antigo, que todos os interessados que preenchem os requisitos do edital podem participar do processo licitatório. Empresas do mesmo grupo econômico, com sócios comuns ou pessoas da mesma família podem participar das licitações. Nesse sentido, relato aqui o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, processo 2004-71.029.546-0, em que foi relator Nefe Cordeiro, data do julgamento 8/7/2008, pela 7ª turma. Então, entendemos que
ainda que tenha algum grau de parentesco, a empresa não estava impedida de participar, e a destinação dos medicamentos à população é fato notório e não há problema nenhum relacionado nesse sentido. Em relação ao item C.1.1, falhas de instrução, coleta e disposição... falhas de instrução, foram contratados, salvo engano, 2 ou 3 locutores de rodeio. Na verdade, um para animar a festividade, a própria atividade esportiva, outros para animação de caravana, devendo ser observado que todos os serviços foram efetivamente prestados e não representou qualquer prejuízo ao erário público. Já no que diz a acusação em relação à contratação das empresas Assis Terraplenagem e Construção Limitada e Real Construtora Jardinópolis, também não merece atenção porque não competia ao meu cliente verificar tal fato, já que é de competência da Comissão de Licitações amparada pela Procuradoria Municipal. O item C.2.4.3, a respeito da coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos, existe uma comprovação nos autos do contrato número 059 de 2013, em que foi firmado um convênio com o Fundo Estadual de Recursos Híbridos para atender a gestão de resíduos sólidos, então inexistindo também qualquer responsabilidade ao gestor. O item C.2.3, a respeito da execução contratual. Não há também nos autos prova de que foi realizado pagamento sem a devida contraprestação, com observação apenas para a mencionada rescisão contratual constante aí da fundamentação. O item E.1.2, aumento da taxa de despesa de pessoal nos últimos 180 dias, reiteramos as afirmações relacionadas à despesa de pessoal em relação aí à desoneração do IPI, a necessidade de novas contratações e ao atendimento aí às ordens federais para saúde e educação. E, por fim, o item E.2.2, despesas com publicidade e propaganda. Não há, nos autos, qualquer comprovação de ilegalidade contábil financeira com relação aos gastos com publicidade, pois a única implicação que, em tese, poderia ser questionada é no âmbito eleitoral e não no campo administrativo, como o caso dos autos. Diante de todas as sustentações, entende-se pela aprovação do parecer para aprovação das contas relativas ao exercício de 2012, conforme já foi emitido um parecer favorável às folhas 93 e 96 dos autos, e caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer ainda a aprovação das contas com as devidas anotações que se fizerem necessárias. Agradeço a atenção, um bom dia. Retorna a palavra ao conselheiro Valdenir. Excelência, para melhor ponderar as colocações do Dr. Júlio César, eu solicito a retirada de pauta. Ok, retorno ao gabinete. Retorno ao gabinete. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 72, contas prestadas para a Prefeitura do município de Bernardino de Campos, relativas ao exercício de 2012. A TJ Econômica favorável. A TJ Jurídica, Chefia e MPC, parecer desfavorável. Não vejo como dissentir das manifestações desfavoráveis dos órgãos técnicos e do MPC. Na instrução processual, foram apontadas falhas, dentre as quais se destacam, com de maior gravidade, a falta de pagamento de totalidade dos precatórios. Assim sendo, voto pela emissão de parecer desfavorável, com recomendações. Em discussão, votação aprovada. 73, contas da Prefeitura do município de Cesário Lange, relativos ao exercício 2012. A TJ, Chefia e a MPC, pelo parecer favorável. Após a análise dos elementos que constam dos autos, não vejo motivo para dissentir das conclusões favoráveis externas pelos órgãos técnicos da Casa e pelo Ministério Público de Contas. Diante disso, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, relativos ao exercício 2012. Em discussão, votação aprovada. 74,
Embargo de declaração posto por Josimar Bueno do Prado, ex-presidente da Liga Bragantina de Futebol, em face de acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares as contas por ela prestadas, referentes ao exercício 2006, e condenou a recolher no prazo de 30 dias o valor do débito que se fixou em 95 mil e atualizado monetariamente de juros de mora cabíveis. Recursos em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, não se configuraram na espécie os pressupostos exigidos nos incisos 1 e 2 do artigo 66 da Lei Orgânica desse Tribunal, bem como os do artigo 153 e 154 do Regimento Interno, pois se evidencia o claro propósito da embargante se utilizar do recurso com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao julgado. Nem obscuridade, omissão ou contrariedade existe no corpo do acórdão, que justifica a oposição dos embargos declaratórios. Nessas condições, rejeita os embargos de declaração. Em discussão, votação aprovada. 75, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Santa Isabel contra respeitável sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de 5 fiscais municipais, concretizado no exercício de 2009. SDG opina pelo provimento do recurso e pelo registro dos atos de admissão, considerando que as falhas foram afastadas. Recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. E no mérito, trata-se aqui de atos de admissão procedidos de concurso público e levados a efeito no exercício de 2009. Conforme documentos juntados nos autos, as admissões levadas a efeito em 2007 foram julgadas regulares, por meio da sentença publicada em 2009. Assim como a SDG considera que as falhas que determinaram a negativa de registro foram afastadas nesta fase recursal. Por isso, voto pelo provimento do recurso, propondo o registro dos atos. Em discussão, votação aprovada. 76, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Itapeva contra a sentença que julgou irregulares e negou registro aos atos de admissões de pessoal por tempo determinado, praticados no município no exercício 2007, após a realização de processos seletivos. A SDG considera que os motivos que deram fundamento à sentença não foram afastados e opina pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recurso interposto em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as admissões por tempo determinado em análise foram precedidas de processos seletivos, o que demonstra que foi observada a deliberação TCA 15.248.026.04 do egresso plenário desta Corte. Analisando os autos, constatei que a contratação de educador social, psicólogo, clínico e auxiliares de enfermagem foi para trabalhar na casa transitória, abrigo municipal, que, segundo o próprio edital, não figura na estrutura administrativa da Prefeitura e que, portanto, não pode ter seu quadro pessoal provido por servidores efetivos. Quanto às merendeiras, foram selecionadas por processo seletivo, pautado por prova objetiva, prova prática e apresentação de títulos. Neste caso, também foi levado em conta o tempo de experiência comprovada em carteira profissional, contrato de trabalho ou certidão de tempo de serviço, que também entendo que pode ser aceito. Por outro lado, os professores foram selecionados em etapa única, consistente em apresentação de títulos e tempo de serviço. Nesse caso, foi pontuado o tempo de serviço prestado ao município, e por essa razão, considerando as decisões exoneradas no âmbito desse egresso Tribunal de Contas, bem como em razão do princípio da impessoalidade, considera que não há como se acolher a prática adotada, que privilegia aqueles que já trabalharam ou trabalham no próprio município. Os agentes comunitários de saúde foram contratados em descompasso com a Lei 11.350 de 2006. Ante o exposto, concluo votando pelo provimento parcial do recurso para o registro dos atos de admissão, com exceção daqueles referentes à admissão de professores e de agentes comunitários de saúde. Quanto à multa imposta, propõe a redução para o equivalente a 160 ofensas. Em discussão, votação aprovada. Não há mais processo na pauta. Consulto o Dr. Tiago Pinheiro Lima sobre o eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público solicita ciência pessoal das decisões constantes dos itens números 51, 70 e 72. Obrigado. Ok. Não há mais processo. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.